você cita o Raimundo Faoro ali no seu artigo Os Donos do Poder, e à luz do que você está contando também, e a gente vê, por exemplo, nos abusos da Lava Jato, pioramos, não tem jeito, é parte da nossa formação, da nossa herança. O nosso papel é exatamente lutar contra isso o tempo todo, embora seja uma batalha perdida. O nosso papel é lutar contra isso, né? Porque a Lava Jato, porque assim tem interpretações, né? Teve gente que disse que a Lava Jato era uma espécie assim de apropriação das elites do direito e, portanto, seria uma faorização, né, falando do Raimundo Fauro, da política e do direito. A minha leitura é absolutamente o contrário, que Raimundo Fauro explica o modo como esse tipo de ação da Lava Jato e o lawfare, etc., e atos como desse juiz ou outras, fazem parte dessa história do patrimonialismo brasileiro. Então, essa apropriação do espaço público pelo privado. Você sabe com quem está falando, e essas relações autoritárias podem, claro, tem dois modos de explicar. Eu reconheço profundamente, e essa também é a minha formação inicial, eu reconheço profundamente que uma leitura marxiana, que vem, digamos, do problema da escravidão do Brasil, luta de classes, etc., acho que Caio Prado lê isso magnificamente. Agora, por outro lado, a leitura que Raimundo Fauro faz a partir de outra grande vertente da sociologia e da política, que é Weber, Max Weber, também é muito importante. Então, dá a impressão assim, que dá para tocar esse patrimonialismo, esses convescotes, né? No Brasil se resolve as coisas Sim. No convescote, no salão, no salão, a casa, o jardim da casa se mistura com o jardim da praça, então já não se sabe do que é. O Brasil é o único país do mundo em que a autoridade toma posse, te dá conta da palavra. Olha só. Todos estão convidados para a posse do senhor ministro ou do senhor governador. A posse, ele se apossa, tá entendendo? A gente nem se dá conta. Você se deu conta, por exemplo, que os tribunais se chamam de cortes? As pessoas não se dão conta das palavras. Esta corte está reunida. E lá embaixo estão o quê? Os cortesãos. Os cortesãos, etc. A corte está reunida. Isso aqui é uma monarquia? Não. A gente sabe o que se quer dizer, mas também o que se quer dizer não está tudo dito. Talvez muito mais coisas que não se diz e que, no fundo, se quer dizer. Para dizer que, por exemplo, você vai aprender quem manda neste fórum. Você está dizendo muito mais do que você disse, né? Pedro, ao falar de João, fala mais de Pedro que de João. Claro, aquele juiz, quando tira o advogado, fala muito mais dele do que do Wheeler, que é o advogado. E isso, para mim, isso está muito presente nessa concepção. Eu recomendo a leitura. Todas as leituras são recomendáveis, mas não sei onde é que está aqui agora. Eu tenho uma nova edição dos Donos do Poder. E quando você começa a ler os Donos do Poder, principalmente o capítulo 5º, por exemplo, você tem assim, você viaja e você vê. Aí você vê, por exemplo, o modo, né? O Brasil é um país em que quem cobra tributos ganha um percentual do que cobra. Mas isso já se fazia no Brasil colônia. Essas pequenas coisas, gratificações no serviço público,
Então, se você for todos os dias no seu trabalho, você ganha uma gratificação, mas não é obrigação ir todos os dias ao trabalho. Você acredita que, quando eu era assessor do Procurador-Geral, isso lá do tempo da Guerra Farroupilha, eu recebi... Teve um município aqui do Rio Grande do Sul que mostra bem isso que eu estou falando. O município do Rio Grande do Sul criou a gratificação para o professor de natação por saber nadar. Que maravilha! Sério? Entendi. Seríssimo. Uhum. E aí, um cidadão lá mandou uma carta para o Ministério Público, aí o Procurador-Geral chamou e disse assim, olha esse negócio aí, eu disse, vamos arguir a inconstitucionalidade. Claro, aí tivemos que arguir a inconstitucionalidade, o tribunal se reuniu para dizer, olha, isso é inconstitucional, não pode, etc. Então, por que isso? Porque o público parece que é das pessoas. Parece que os funcionários se reúnem e dizem assim, isso aqui é nosso, hein? O que a gente vai fazer? Se você vem todos os dias, vou te dar uma gratificação. Eu vou te dar outra. Eles inventam a burocracia, que é birocracia, que veio para o bem, ela é transformada num processo de apropriação. A burocracia, ela se retroalimenta, quando ela devia servir para despessoalizar. Claro. Uhum. Por isso que no Brasil a gente faz essas nomeações, todas essas coisas Brasil afora, né? O cara nomeia a mulher, nomeia essas coisas, que são viajar, por exemplo, por conta da viúva. O caso da Alemanha é emblemático. O pobre do marido da Angela Merkel passou o maior perrengue, porque um dia pegou carona com ela. Ele teve que pagar do bolso. Foi uma coisa dramática. Mas aí aconteceu outra coisa. Aí houve lá um encontro em Veneza. Cara, para sair da Alemanha e ir até Veneza, o marido dela fez 2 conexões para chegar em Veneza, e ela foi com o avião. Claro, ela era a chanceler, mas ele não pode viajar no avião dela, entendeu? E lá foi ele e tal. Chegou um dia depois. Eu estava lá e para conseguir ficar 2, 3 dias em Veneza com a esposa. Estou dando apenas esse exemplo, né, dessa diferença do modo como. Não estou fazendo nenhuma apreciação moral aqui, moralista, de que agora as pessoas... Não, eu acho que os nossos teleouvintes já estão maduros para saber o nosso tipo de crítica que nós estamos fazendo. E outra, eu tive 29 anos no serviço público, eu não me excluo disso. Eu não sou um outsider. Eu não me excluo de tudo. O conjunto do que eu estou falando, eu estou dentro. E faço minhas meias-culpas também necessárias. Eu não sou o tipo outsider da política. Todos os políticos são ladrões. Eu estou louco para entrar na política. Quando entro, eu, né, faço rachadinha. Claro. Então, não. Eu apenas estou fazendo um comentário, né, sobre o modo como a gente pode interpretar o Brasil. Um dos grandes problemas é como interpretar o Brasil. Os grandes intérpretes do Brasil, né, quantos nós temos grandes intérpretes? O Caio Prado, o Faoro, todos esses... Sérgio Buarque, o Florestan. Então, nós temos grandes intérpretes do Brasil, né? Evidentemente. E agora nós estamos aí na luta, né, de interpretar a Lava Jato e tirar conclusões. Como que surge uma figura como Tony Garcia? Como é que nós vemos o Tony Garcia? Isso é muito sério. Quer dizer, como é que a gente interpreta isso? Como a gente interpreta o 2013? Já viste que já existem várias teorias por aí.
Ou seja, o 2013 não teria sido o estopim para a Lava Jato, para alguns. Para mim, sim, a Lava Jato e o lavajatismo não existiria sem o 2013. Bolsonaro, por sua vez, não existiria sem o lavajatismo. Esta é uma interpretação. Então, o que a gente está dizendo aqui, nunca nós somos os donos da verdade e que nós somos o Joãozinho do passo certo. De novo, a primeira coisa do intelectual ou de quem quer fazer leituras é estar munido do princípio da caridade. Quer dizer, eu presumo que você, quando fala comigo, esteja munido de boa fé. E eu quero que você, quando me escuta, esteja munido, me dê o benefício de que eu possa estar falando de boa fé. Esse é o único modo de um diálogo acontecer e que a conversa não fique em dois níveis. Para um diálogo acontecer, nós temos que estar no mesmo nível de possibilidade de compreensão, ou seja, eu tenho que estar aberto ao diálogo. Então, só para sempre deixar claro isso.